Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma dica de mestre interessante para os seus estudos. Olha, eu já falei que a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e a participação de Mato Grosso nesse conflito é um tema muito quente. É um tema que costuma aparecer muito nos concursos públicos com a temática de história de Mato Grosso. É um tema recorrente, então a gente precisa ficar ligado porque não pode dar bobeira e perder uma questão dessa. Vamos falar hoje sobre o cotidiano mato-grossense durante o contexto da Guerra do Paraguai. Lembrando que a Guerra da Tríplice Aliança, de um lado estava Brasil, Argentina e Uruguai, o famoso baú, pessoal. Brasil, Argentina e Uruguai contra a República do Paraguai, governada à época pelo presidente Francisco Solano Lopes. Então é esse conflito que se estendeu de 1864 até 1870, que é fundamental para se compreender justamente o processo de formação da nacionalidade brasileira. A Guerra do Paraguai é um acontecimento fundamental. A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai é um fator fundamental na construção do Estado Nacional Brasileiro. Ao mesmo tempo, essa guerra representa o auge do segundo reinado e o início de sua decadência. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre o contexto da província de Mato Grosso. Dá uma olhada aqui, ó. O contexto é de pânico. Por que, professor, que acontece um contexto de pânico durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança? Porque Mato Grosso vai ser afligido nesse contexto histórico, moçada, pela tríade do demônio. O que vem a ser essa tríade do demônio? Me explica tudo aí, tio Ed. Conte-me tudo, não me esconda nada, por favor. Essa tríade do demônio, pessoal, são problemas terríveis que a província vai enfrentar. Doenças, a guerra em si também e o que mais que a gente tem? Fome. Temos doenças, a peste, no caso aí é a varíola, a principal doença que vai assolar o território mato-grossense. Tivemos a ocorrência do cólera também, mas a varíola foi a que deixou maiores baixas na população local. Temos o problema da fome por conta do bloqueio da navegação através da Bacia Platina. O fechamento da navegação pelo Rio Paraguai trouxe uma série de dificuldades para a província mato-grossense, principalmente no que tange à comunicação com o Rio de Janeiro e ao próprio abastecimento. Portanto, a fome foi uma constante. O medo é outra questão importante. Medo do que, professora, basicamente? Medo de ataques indígenas, já que todas as guarnições militares de Cuiabá haviam sido deslocadas para a porção sul, onde o inimigo havia ocupado Corumbá. Então Cuiabá fica meio que desprotegida e sua população vai sentir calafrios, vai sentir medo de ataques indígenas, de ataques quilombolas. Não se esqueça que no contexto da Guerra da Tríplice Aliança, o quilombo do Rio Manso teve um crescimento significativo e causou temor na população mato-grossense e também nas autoridades provinciais. E temos ainda, moçada, o medo de uma invasão paraguaia a Cuiabá, coisa que verdadeiramente nunca aconteceu, mas causou um certo temor da população. E havia ainda um medo de uma rebelião escrava em Cuiabá, que também não aconteceu, mas causou essa temeridade para a população local. E para completar essa fase terrível aí, né, pessoal, afinal de contas, desgraça pouco é bobagem, tivemos a epidemia de varíola no ano de 1867, que causou grandes baixas e atingiu várias localidades mato-grossenses, entre elas Cuiabá, fazendo surgir daí um cemitério específico para o sepultamento das vítimas da varíola, que foi o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, apelidado carinhosamente pela população local de cemitério do Caicai, pessoal. Então, algumas das características do cotidiano da província mato-grossense durante os anos em que irromperam a famosa Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Valeu então, pessoal, até a próxima dica de mestre. Um abraço, valeu!